Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Vamos para mais uma reflexão da nossa série Vida Espírita, aqui no canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Pensando um pouquinho sobre a nossa vida, sobre as nossas ações aqui na Terra, se nós procurarmos em nós mesmos o móvel, aquilo que nos faz tomar decisões, aquilo que nos faz agir aqui na Terra, nós vamos descobrir algo que já é de posse, né? Um conhecimento que já é de posse da humanidade desde a mais remota antiguidade. A gente descobre que tudo aquilo que a gente faz tem só um objetivo. A gente faz tudo o que a gente faz para conquistar uma coisa só: a felicidade. Interessante isso, né? Qualquer pessoa que age, age para ser feliz. Age para sair, muitas vezes, de um momento de dificuldade, de aflição e para alcançar a sua felicidade. Obviamente, muitas vezes a gente erra nesse caminho, a gente se equivoca. Um exemplo clássico disso é o daquelas pessoas que buscam a vingança, por exemplo. Sentem ódio, rancor, mágoa, e então acham que se vingando da pessoa que elas julgam ter causado nelas esse sentimento, que elas vão se sentir melhor, que elas vão se sentir mais felizes. E a gente sabe, por experiência própria, muitas vezes, e pela observação de diversas experiências alheias, que isso não dá certo, que isso não nos leva à felicidade. E, portanto, a gente tem que analisar quais são os caminhos que realmente nos levam à felicidade. E, surpreendentemente, nós encontramos em uma das obras básicas da doutrina espírita a afirmação de Allan Kardec dizendo para a gente que há um caminho único e infalível para a felicidade. Um caminho só. E que não falha para que a gente conquiste a felicidade. A obra a qual eu me refiro agora é o Evangelho segundo o Espiritismo. E essa informação está no item objetivo dessa obra, que é o primeiro item da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, logo no comecinho, no primeiro parágrafo. Então é como se Kardec dissesse assim para a gente: olha, na introdução da obra eu já estou apresentando aos leitores, aos aprendizes do Evangelho do Cristo, porque o Evangelho segundo o Espiritismo não é nada mais, nada menos que isso, né? O aprofundamento e a explicação moral dos ensinamentos de Jesus. Já estou apresentando a sua utilidade, para que ele serve, para levar infalivelmente a humanidade rumo à sua felicidade. Cada um de nós conquista infalivelmente a felicidade através daqueles ensinamentos. Mas por que esse roteiro é infalível? Pensemos um pouco, né? Ele nos traz a lei de Deus. Então, se a gente seguir a lei de Deus, a gente vai estar de bem com Deus. Começamos por aí. Estamos em concordância com suas leis, Deus nos terá como filhos queridos. Estaremos de bem, estaremos próximos, protegidos, orientados, consolados, intuídos pela suprema inteligência, pela causa primária de todas as coisas, pelo ser onipotente, pelo ser onisciente, todo bondade, todo justiça. Já começamos de bem com ele. Só por essa razão já deveríamos nos convencer, né? Realmente. Eu estou de bem com Deus, imagine o que essa vida pode contra mim, se eu estou de bem com Deus. Nada, né? Por isso Jesus dizia: eu sou um com o Pai, e era o exemplo de serenidade máximo que a gente pode ter aqui na Terra. E de sabedoria, né? Já como Espírito perfeito. Entre outras coisas. Então, em primeiro lugar, ele nos deixa de bem com Deus. Segunda coisa, se a gente seguir a lei de Deus, nós estaremos bem com a gente mesmo. O ensinamento de Jesus, que resume tudo isso, é aquele em que ele é perguntado: qual é o maior mandamento? E ele diz: é devotar a Deus toda a sua alma, todo o seu coração. Amar a Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração. E depois amar o próximo como a si mesmo. Então, meu primeiro compromisso é com Deus, o segundo é comigo mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo. Se eu estiver
na observação da lei divina, se eu compreender os ensinamentos de Jesus e praticá-los, eu não vou ferir a minha própria consciência. Eu estarei bem com a minha consciência. Estarei agindo na benevolência, na indulgência, no perdão. As outras pessoas pouco podem contra mim. Dificilmente sentirei mágoa muito profunda, muito menos ódio e desejo de vingança, então nem passa perto. Então estarei sereno, tranquilo, inclusive com aquilo que os outros me fazem. Estarei conquistando cada vez mais virtudes, me tornando uma pessoa melhor. Estarei mais feliz comigo mesmo. Olha que interessante isso. Bom, e no último âmbito, né, da questão, estarei de bem também com o meu próximo. Imagina, a pessoa me traz o mal, eu retribuo com o bem. O mal dela passa a fazer o menor efeito possível em mim, até o ponto em que não faça mais efeito, como acontecia com Jesus. Então, olha só, estou de bem com Deus, estou no caminho do meu próprio progresso, não estou causando mal ao próximo, só o bem. Bom, meus amigos, que tipo de sentimento nós estaremos vivendo, experienciando, se estivermos agindo dessa forma em nossas vidas? Esse é o quinhão de felicidade que a gente pode ter aqui na Terra. Sem nos assustarmos com a frase do Evangelho que diz: a felicidade não é deste mundo, não tem problema. A felicidade plena, absoluta, não é daqui da Terra. Mas existe sim um certo tipo de felicidade relativa que a gente pode conquistar aqui. Essa felicidade que envolve o nosso relacionamento com Deus, com o outro, com a gente mesmo. Por isso, o Evangelho é caminho infalível para a conquista da felicidade. Ele me coloca num patamar de compreensão sobre a vida, de compreensão sobre o meu lugar, de compreensão sobre as coisas terrenas, inclusive, sobre as posses materiais, sobre minhas imperfeições, sobre meus vícios, sobre minhas virtudes. Ele me coloca num patamar de visão que me permite administrar tudo isso de forma a não me desequilibrar demais, de forma a ter aprendizado constante nas dificuldades. Eu começo a encarar as aflições não como obstáculos, mas como oportunidades. Olha que diferente. É uma oportunidade de educação. Por isso que essa dificuldade está na minha vida. Eu começo a encarar o relacionamento difícil com o outro como uma forma de ver em mim o que precisa ser trabalhado, lapidado, consolidado em acordo com o Evangelho, em acordo com coisas, com atitudes que eu tenha que não vão ferir mais do que já feriu. A pessoa me ofende, eu já senti a ofensa, não preciso, para depois da ofensa, manter uma mágoa. Não é porque a vida me trouxe uma dificuldade financeira que minha vida acabou. Pode ser uma oportunidade para que eu viva, talvez de modo um pouco mais humilde em relação aos bens materiais, e de forma a administrar melhor os meus bens, e de forma a encontrar soluções para sair daquela situação, para conquistar com sabedoria. Olha só como que a vida se transforma em uma vida mais feliz. Quando eu faço o bem para o outro, inclusive para o meu inimigo, eu vou quebrando os laços de inimizade. E agora eu converso um pouco com os pais e mães. Qual é o pai, qual é a mãe que não se sentiu feliz em fazer o bem ao filho? Sabem por que isso acontece? Porque a gente sente felicidade ao ver o outro feliz quando a gente ama o nosso próximo. Então, se a gente aprender a ter um pouco mais de amor em relação ao nosso próximo, a gente se sente feliz com a felicidade dele. Quando a felicidade é geral, a gente sente satisfação de ter feito o bem, né? Porque pensemos como isso melhora a nossa sociedade e nos faz pessoas mais felizes. Às vezes ficamos tristes, não é? Porque vivemos em uma sociedade que não é aquilo que a gente queria. A gente queria que o nosso bairro, nosso país, nossa família fosse melhor. Mas pensemos um pouco. Pessoas felizes não querem prejudicar o outro. É uma questão de segurança a felicidade de todos, a começarmos pela nossa mesma, né? Isso é satisfação no bem, em fazer o bem. Bem-estar em qualquer circunstância.
A gente aprende a sentir bem-estar em qualquer circunstância. Se a gente tem muita posse material, a gente passa a fazer caridade e passa a ser feliz da felicidade do outro. Se a gente tem pouca posse material, a gente busca ali recursos outros, espirituais, para melhorar um pouquinho o nosso bem-estar material, por que não? Mas para conviver bem com aquilo que a gente tem. Bem-estar na posse. Isso, meus amigos, é força moral, que se expressa diante de uma doença, por exemplo, que se expressa diante de um mau relacionamento. Força moral é coragem adquirida para enfrentar a vida. É sabedoria diante das escolhas. Eu escolho o melhor e me sinto bem com minhas escolhas. Tudo isso por causa de um ponto de vista espiritual colocado pelo Evangelho. Segue as leis de Deus. Elas são o caminho infalível para a felicidade. Eu sei que muitas vezes a gente pode, no primeiro olhar, não concordar muito com isso. Falar, tem tanta coisa que traz alegria aqui na Terra que não depende do Evangelho. É verdade. Traz alegria. Alegria passageira, efêmera e que vai embora com as coisas materiais. Eu compro um celular novo, de última geração. Nossa, que alegre que eu fiquei com esse celular. Confundo isso até com felicidade. Fiquei muito feliz de conquistá-lo. Aí, dali 5 minutos, sai um celular novo. Eu falo assim: nossa, o meu já está desatualizado. Acabou a felicidade. Então, a felicidade é algo que vai sendo criado dentro de nós e que não se perde com as coisas materiais. A felicidade que o Evangelho ensina é dessa forma, que não pode ser perdida com as coisas materiais, que o mundo terreno não leva embora. Então, o caminho infalível para a felicidade, meus amigos, para a conquista da felicidade, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos estudá-lo e vamos ser felizes. Fraterno abraço a todos. Nos vemos em breve. Até logo mais.